E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura com todos vocês? Na nossa 16ª aula do curso de Fisiologia, ainda falando do sistema circulatório, vamos passar rapidamente na anatomia do músculo cardíaco, para a gente dar seguimento aí ao entendimento e função do coração. Então, nessa aula específica, a gente vai tratar um pouquinho da visão geral do miocárdio e suas estruturas, que é um ponto importante para a gente discutir, e vamos falar rapidamente da composição dos discos intercalares, que são os discos que vão permitir a comunicação das células musculares cardíacas, beleza? Então vamos começar aqui falando que o músculo cardíaco apresenta características estriadas, porém seu controle é autônomo e não voluntário, assim como o músculo esquelético. Então, se você assistiu a aula lá da musculatura estriada esquelética, você viu que a estrutura histológica do músculo esquelético é estriada, ou seja, você possui bandas na estrutura anatômica do músculo esquelético. O músculo cardíaco ele tem a mesma característica, mas você não controla os batimentos do seu coração. E por que isso daí? Por decorrência de toda a inervação do coração ser autônoma e não central. Por isso que o controle da contração da musculatura estriada cardíaca é pura e simplesmente autônoma. E se você for ver a estrutura dos cardiomiócitos, né, as células musculares cardíacas, você enxerga mais ou menos isso daí. Então, veja, nós temos semelhanças aí em relação à musculatura estriada esquelética, mas temos algumas poucas diferenças que eu vou citar aí para vocês. Então, o que nós temos aí? Nós temos um núcleo. Então, veja que cada segmento desse aqui é uma célula muscular cardíaca, né? E veja que a quantidade de núcleos ela é bem menor em relação à quantidade de núcleos que uma célula muscular estriada esquelética possui. A célula muscular estriada cardíaca, ela possui em torno de 2 a 3 núcleos no máximo, né? De 1 a 3 núcleos no máximo. Enquanto a célula muscular estriada esquelética, ela possui mais do que 3 núcleos, né? Ela é multinucleada. E outra coisa que a gente observa aqui também são as estrias. Veja, as estrias que remetem às bandas da musculatura estriada. Então, veja, a gente tem a banda A, a banda I, semelhante à musculatura estriada esquelética, tá? E uma coisa diferente que nós temos no músculo cardíaco em relação ao músculo esquelético é a presença desses discos intercalares, né, que vão promover algumas funções para comunicação desses cardiomiócitos aqui um com o outro, né? Então, isso daqui que permite a comunicação entre essas células musculares e desempenhar uma força de contração muito intensa e uma comunicação muito intensa entre estas células. A gente vai falar mais um pouquinho já desses discos intercalares. E se a gente der uma olhada aqui na parte histológica da musculatura estriada cardíaca, a gente observa semelhantemente ao que a gente viu na figura anterior. Então veja, está vendo essas listras mais esbranquiçadas e mais arroxadas? Então nós temos a banda I, que é a mais clarinha, e a banda A, que é mais escura. Isso se repete. Então, essa característica estriada é observável aqui na estrutura da musculatura estriada cardíaca. E veja aqui uma coisa interessante, que os núcleos eles estão colorados mais em rosa aqui. Nós temos uma pequena densidade de núcleos, que é diferente do músculo esquelético que a gente viu em aulas anteriores. E olha só, a parte de comunicação, os discos intercalares do músculo estriado cardíaco, a gente observa essa estrutura um pouco mais arroxeada entre as bandas. Então a gente tem uma aqui, tem outra aqui, tem mais uma aqui, ó, bem roxinho, bem clarinho, uma aqui também, né? Tá pouco, tá meio difícil de visualizar, mas a gente enxerga aqui que são os discos intercalares das células musculares cardíacas, né? Eu vou falar para vocês já o que eles fazem. E aqui nós temos também os vasos sanguíneos, que obviamente essas células precisam de irrigação, de oxigênio e de nutrientes, e os vasos sanguíneos perfundem grandiosamente vários pontos aqui onde as células musculares cardíacas se encontram. Então, nós temos um suprimento de oxigênio interessante, temos uma estrutura para contração rápida e forte, mas nós não temos controle da contração dos batimentos cardíacos. Ele é todo autônomo, tá certo? E para encerrar esse videozinho, bem rapidinho, falando dos discos intercalares, que é aquela junção de comunicação entre os cardiomiócitos, né? Esses discos intercalares eles apresentam 3 estruturas específicas, que é que a gente chama de zônula de adesão, desmossomos e junção comunicante. Cada uma dessas estruturas, no momento que a gente enxerga aquelas junções, aqueles discos intercalantes, né, a gente vai ter essas 3 estruturas, né, que é basicamente isso que vocês observam nessa micrografia eletrônica. O que cada uma dessas
estruturas aqui presentes nos discos intercalares, né, nos discos intercalantes, que fazem uma função importantíssima na função das células musculares cardíacas. Bom, começando aqui pela zônula de adesão, você observa que ela é muito parecida com os desmossomos, mas observa que ela é um pouco mais alargada aqui e é mais escurecida essa região. O que a zônula de adesão ela vai fazer de importante aqui para as células musculares cardíacas? Ela é como se fosse uma porção terminal para ancorar os filamentos de actina terminais aqui das células musculares cardíacas. Então, quando termina o filamento de actina, ele termina aqui nessa zônula de adesão para começar uma outra célula muscular cardíaca. A gente tinha lá também no músculo estriado esquelético a parte de terminação dos filamentos de actina, que é diferente aqui do músculo estriado cardíaco. Então, tem essa parte aqui da terminação dos filamentos de actina. Essa junção comunicante aqui, ela está entorneada, né? Essa junção ela permite o trânsito rápido de íons entre uma célula muscular cardíaca com a outra. Isso faz com que a comunicação entre essas células, no momento em que está ocorrendo a contração muscular do coração, seja muito, mas muito rápida. Então, quando despolariza, ocorre um sinal de despolarização em determinado ponto do coração, essa junção comunicante se propaga aqui o potencial de ação entre as células musculares cardíacas. Então, isso aqui é extremamente importante para a comunicação iônica entre um cardiomiócito com o outro. E os desmossomos, né, isso daqui não é exclusivo da estrutura do coração, você vê que ela é um pouquinho diferente também da zônula de adesão, mas o desmossomos não é uma coisa exclusiva do coração, algumas células epiteliais também possuem, mas basicamente isso daqui é para permitir das células se unirem com bastante rigidez e não fazer com que elas se destaquem uma das outras no momento em que elas vão contrair. Então isso aqui é como se fosse um cimento entre uma célula e outra. Isso aqui vai permitir uma adesão super forte entre essas células para que elas não se destaquem. Eu não mostrei para vocês aí, mas nós temos também a estrutura do retículo sarcoplasmático, que é parecida com a do retículo sarcoplasmático da musculatura estriada esquelética, e tem todo aquele processo de banda A, banda I, banda H, linha Z, enfim, várias coisas que são concernentes ao músculo estriado esquelético são semelhantes na musculatura estriada cardíaca. E a gente vai ver isso daí com detalhes quando a gente entender a parte de contração da musculatura cardíaca, beleza? Então foram essas referências que eu utilizei aí para vocês. Essa aqui do Junqueira e Carneiro está bem explicado a parte no tocante à histologia da musculatura estriada cardíaca. Tem uma explicaçãozinha bem bacana, vale a pena vocês darem uma olhada lá. Tá certo? E a referência clássica para todas as aulas de fisiologia, o Guyton, que é o Tratado de Fisiologia Médica, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, peço que deem um joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube e participem lá da página do grupo da Escola de Ciências da Vida. Se vocês quiserem me adicionar no meu Facebook particular, também pode. Como sempre, as informações estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.